Bom dia, amigos da TV Santa Maria. Eu sou o Rodrigo. Marcel. Regis. Esse é o Nerd Renegado, mais uma vez aqui na TV Santa Maria. E essa semana nós vamos falar de que... Ghostbusters. Caça-Fantasmas. Mas antes de entrar no tema, né? Temos notícias essa semana. Temos uma notícia muito ruim aí, que faz exatamente uma semana desde que a gente gravou o último programa, que o Chadwick Boseman morreu, faleceu, né? Ele estava com câncer e pouquíssimas pessoas sabiam, nem a Marvel sabia que ele estava com câncer. Então nos últimos dias ele estava bem magrão assim e tal, e ele dizia que era por causa do papel que ele estava fazendo, mas não, ele estava doente. E não dá para culpar as pessoas por conhecerem ele mais pelo blockbuster que ele fez, o Pantera Negra, né? Um filme que representou tanta representatividade, mas ele era um bom ator, cara. Um outro filme que vale a pena buscar dele é do James Brown, um que ele interpreta o James Brown. É muito bom. Ele era um baita de um ator, tinha futuro e é lamentável que ele tenha ido tão cedo. Ele fez um filme de beisebol também, não vou me lembrar o nome do jogador de beisebol, mas é um jogador negro de beisebol famoso e tal. Ele é pouco conhecido aqui no Brasil e tal, também é um filme que ele fez. Ele fez poucos filmes. E a galera agora tá fazendo uma petição aí, um abaixo-assinado para que a Shuri, né, a irmã dele no filme, fique com o manto do Pantera Negra. Né? Quero ver o que a Marvel vai fazer. E querem fazer na cidade natal dele, querem erguer uma estátua dele. Em Wakanda? Em Wakanda. Uma pose, eu acho merecida, assim, por tudo que ele representou nesse último filme. Enfim. Eu quero fazer um comentário a respeito da morte dele, das idiotices da internet, né, cara? A Elizabeth Olsen e outro ator tiveram que deletar os seus perfis no Twitter por causa que eles não, logo que ele morreu, eles não prestaram nenhuma condolência virtual a ele, entendeu? Elizabeth Olsen é a Feiticeira Escarlate. A Feiticeira Escarlate. Uma das trigêmeas Olsen. Ela é. Como se as pessoas tivessem obrigação. Como se as pessoas tivessem obrigação de... Você está sentindo, tu tem que postar, tu não pode ter um luto, ou tu não pode entrar em contato com um familiar e passar teu luto, ou pessoalmente, tu tem que postar no Face, ou postar no Twitter, que é o do momento. As pessoas são obrigadas, parece. Enfim. Não, e outra coisa também, muitas vezes, claro, não é o certo, mas muitas vezes, não sei se é o caso, é um colega de trabalho, não quer dizer que são amigos, entendeu? Não quer dizer que eles sejam amigos. Tem que ser amigo. Não tem que ser amigo. Eles podem ser colegas de trabalho e nem se darem, entendeu? Ela é obrigada a ter um carinho por ele. O correto seria ter, mas não é obrigada. Qual é a outra notícia? Outra notícia desagradável também, que o rapaz do Crepúsculo, ele tá com Covid. O Robert Pattinson, o novo Batman. O novo Batman, e contraiu o Covidão. Isso aí, eu desconfio que seja uma jogada de marketing. Algum vilão que infectou ele. O Espantalho. O Espantalho. Será que o Espantalho, olha aí, pode ter sido Espantalho. Pode ser, né? Pode ser. Num dos multiversos aí da DC, o Espantalho é o criador do Covid-19. Isso vai atrasar as filmagens mais ainda. Embora nós estejamos de palhaçada, a notícia é real. Mas ele é um cara forte, né? De porte físico. Ele Batman, é um atleta. Sobre-humano, acho que não vai conseguir ele resistir. Ele é muito forte. É isso então? Ele brilha no claro. Quando pega sol, ele brilha. Mas o Batman só aparece de noite, então não tem problema. Mas é por isso. Então tá tranquilo. Não tem aquela série de quadrinhos Veneno? Tem. Batman, fica chapadão. Vai ficar bem louco. Bem louco. Isso aí então, essas são as notícias. Fechou então, pessoal, até semana que vem. Vamos continuar então com o tema, né? Acho que o tema é Caça-Fantasmas, né? Como vocês podem ver aqui pelos bonequinhos, né, da mesa. Estaltas. Bom, né, só para explicar, né, quem chegou nesse mundo aí recentemente, semana passada. Caça-Fantasmas, né, uma famosa série aí dos anos 80 do cinema, né? É icônica e tal, tem uma linha de bonecos, de toda uma série de camisetas. Plaquinha, carrinho. Originalmente os bonecos são da Kenner. Exatamente. São bonecos aqueles que eram muito comuns nos anos 80, que eram bonecos com, como é que eu vou dizer, com mecanismos de ação, né? Tu apertava, eles soltavam o olho longe, abriam uma boca, soltavam o cabelo, coisa assim. Show, né? Bom, a série, né, inicialmente começou em 84, né? Foi o primeiro filme, né? Ele foi um filme de comédia. Na verdade, o pessoal chama de terrir, né? Que é uma mistura comédia e terror, né? Mas terror tem muito pouco. É pouco terror. Tem a cena da biblioteca no início lá.
Que é a mais assustadora, assim, mas depois... Depois vira comédia com Geleia e companhia. Geleia aparece só um pouquinho, no primeiro filme. Os dois filmes, ele tem uma participação frame especial em cada filme. Mas sabe que isso é uma coisa que eu tinha muito na mente do Geleia aparecer, porque eu assisti o Caça-Fantasmas na infância, né? Na animação? Não, no filme, né? E daí passou, sei lá, 10, 15 anos, vou assistir de novo, né? Daí o cara, vai aparecer bastante, mas não, aparece um pouquinho só. O Geleia é bem pouquinho. É que a gente tem eu vi o filme, mas eu tinha imaginário da série animada, né? Que ele é um dos protagonistas. Na série animada ele é amigo dos caras, né? Ele Exatamente, tá sempre lá no prédio dos bombeiros. Mas lá. Antes, né, vamos falar do primeiro filme, né? A gente já tá meio que adiantando aí a história, né? O primeiro filme ele estreou em 8 de junho de 84, né? Faturou 291 milhões de dólares no cinema. Foi a segunda bilheteria do ano, ficou só atrás de Um Tira da Pesada e à frente do Indiana Jones Episódio 2 lá, como é que é o Templo da Perdição. Templo da Perdição e tal. Injusto, né? Vamos falar a verdade, ele foi injusto, né? Não, o Tira da Pesada é muito bom. Tá, mas Um Tiro da Pesada não é bom que nem Indiana Jones. Não, mas Indiana Jones ele é muito dark pra época. Ele é quase um Tim Burton de Indiana Jones. É massa, cara. Aquele Indiana Jones é pesado. Foi considerado pesado, assim, mas... destoou, né? Filmes muito bons, mas... E bem diferentes um do outro, né? O primeiro os dois primeiros são comédia, né? E o segundo é mais uma aventura. O terceiro é mais uma aventura, né? O Indiana Jones. Tem um pinguinho de comédia. O que é legal de falar dos Caça-Fantasmas aí, que é um dos pontos... vou ter que me lembrei do negócio. Sabe, quando eu venho pra interromper. Cara, o Tiro da Pesada é o do Ed Murphy. Isso. No final do filme dá tudo a entender que ele não era policial, né? Dá a entender, o cara... fulano de tal, teve aqui, os caras não, quem é fulano de tal... sim, tá. Dá a entender que ele não era um policial, que ele estava infiltrado ali, que não se sabe de onde. E daí tem o 2, que ele é policial. Continua como se aquilo não tivesse acontecido, né? Dá impressão. Não, eu nunca tive essa impressão. Então tu vê de novo o filme que, tipo, no final, que o cara aprendeu a furar a burlar um alarme com chiclete, não sei o que lá. Com quem é que tu aprendeu? Aprendi com fulano de tal da polícia, que ele era destacado ali, né? Da polícia tal, dos caras. Não, mas esse cara não tem. Não existe esse cara. Não tem. Não te lembra disso? Não me lembro, né? Não, mas acho que foi uma desculpa. Não, eu sei, mas acho que foi uma desculpa dos policiais ali pra meio que. Esse cara nunca esteve aqui, tipo, pra não. Tipo, não prejudicar ele na corporação, né? Alguma coisa assim. E esse é o Nerd Renegado sobre Um Tiro da Pesada. Mas como eu tava falando dos Caça-Fantasmas, um dos pontos positivos do filme que torna o filme muito legal e tornou o filme um sucesso é aquela relação de amizade que eles têm e que aparece em vários filmes, assim, diferentes. Tipo, tu tem Star Trek, Star Wars, Goonies, camaradagem. O próprio Tira da Pesada, essa relação de camaradagem e que muitas vezes acaba gerando muito improviso. Sim, né? Nos Caça-Fantasmas, o Bill Murray, o Dan Aykroyd eram atores, eram amigos que trabalhavam no Saturday Night Live, que é tipo o Zorra Total dos Estados Unidos. Não faz isso. Não? Não, mas o Zorra mudou. É a Praça Nossa, a Praça Nossa. Tá, a Praça Nossa dos Estados Unidos. É o programa mais antigo de humor dos Estados Unidos. Por tempo, tudo bem. E eles trabalhavam em roteiro, escreviam roteiro, faziam as piadas e tal, e estavam juntos. Isso foi pro filme também. O Saturday Night Live tem o Jim Carrey, tem o John Belushi, aqui nós temos o Carlos Alberto. De Nóbrega. Não dá pra tem a velha surda. Não dá pra mas tem o Paulinho Gogó, tem o Canarinho. Paulinho Gogó derrete. Você lembra do Canarinho? Que eu me lembro. Nós estamos andando o Canarinho. Minha esposa, essa esposa é uma vagabunda. Você lembra do cara do orelha? Claro. Mas como eu tava falando, essa relação de amizade... A Vera Verão. Ele ficou louco hoje, eu enlouqueci. Vera Verão. Não, a comparação é justa. Essa relação de amizade entre eles gerou muito improviso nos diálogos, né? Então, muitas vezes eles gravavam várias vezes uma mesma piada e cada vez que ia gravar, eles mudavam, né? Então, isso torna o filme bem mais dinâmico e interessante, assim. Exatamente. Pra quem não sabe, ele é o diretor também, né, do filme. Não, o diretor é o Ivan Reitman. Que é o produtor também. Ele é o produtor. O Dan Aykroyd, que é o Ray, ele é o produtor. Ele escreveu o roteiro, junto com o escreveu. Foi o que escreveu a história dos dois filmes. Inicialmente, né, o Dan Aykroyd escreveu o roteiro para ele e o John Belushi, né, que era o amigo dele no Saturday Night Live. O John Belushi acabou falecendo, né? E eles tinham feito aquele filme dos Irmãos Cara de Pau também. Sim, eles eram bem amigos. Só que o James Belushi? John Belushi. John Belushi era... Vida louca. Era ele e a Princesa Leia, a Carrie Fisher. É que é o nome do
Dois Homens e Meio também, o... Charlie Sheen. Charlie Sheen também é outro piradão aí, da comédia e tal. Ah, não, piradão tem vários. Não, mas só pra explicar, né, o roteiro, né, inicial ele era bem diferente do que virou, né, eles eram pra ser meio que uma patrulha, um SWAT do futuro, do espaço, iam viajar entre dimensões e tal, enfrentar monstros, fantasmas e tal, né. Eles estavam se achando o Bill e Ted. Exatamente, né, e o produtor, né, que é cortou meio esses gastos, vamos dizer assim, desnecessários, né, ele puxou de tecnologia. E disse, não temos dinheiro para isso, cara. E fez mais pé no chão, fez em Nova York e tal, claro, usou bastante efeito especial. Muito pé no chão. E o filme, como a gente falou, né, o roteiro inicialmente, né, o roteiro do Dan Aykroyd, ele fez pro John Belushi e era para ter também o Ed Murphy. Só que o Ed Murphy preferiu ser protagonista no Tira da Pesada, né? Acertou. E o John Candy, que também não sei. Acertou, claro que acertou. Acertou muito, tanto que ele entrou. Ele fez o Tira da Pesada 1 e 2, fez outros filmes, fez a sequência do 48 Horas, aquele também. Tá, mas não quer dizer que a carreira dele ia acabar. Professor Aloprado. Não ia acabar. Aloprado fez ano 2000, né? Vou dar uma acalmada. Não ia acabar, mas ele conseguiu ser protagonista dos filmes dele. Não, o cara preferiu ser estrela do que ser um coadjuvante, né? E tal. Foi o que aconteceu. Por exemplo, o John Candy era pra ele entrar no lugar do Rick Moranis. Só que ele queria entrar com sotaque russo, não sei o que, veio com um monte de ideia que eles não curtiram. O John Candy é o Antes Só do que Mal Acompanhado e tal. E daí eu pergunto pra vocês, filmes dos anos foi 80. num ponto alto aí, tipo assim, o cara coadjuvante, cara. O quê? Mas esqueci o nome dele agora. John Candy? Não, o Ed Murphy? O Rick Moranis é um coadjuvante do filme depois. Ele fez o Querido Encolher as Crianças. Não, e os Flintstones, o Querido Estiquei Bebê, ele teve uma baita uma que eu digo, o Ed Murphy podia ter participado aí do projeto, cara. Vai saber. Não, mas o Ed Murphy... O Rick Moranis é o melhor do filme, é o Rick Moranis. Ele é um retardado, né? Ele é o alívio cômico, quer dizer, ele é o alívio cômico da comédia. Da comédia, pra tu ver o nível, né? E tal. Não sei se vocês querem comentar. Bom, o filme acho que não precisa falar da história, ou vocês querem falar da história, vamos pra curiosidade. Cara, 4 amigos são demitidos da universidade onde eles trabalham. 3 amigos foram demitidos da universidade onde eles trabalhavam. Um é psicólogo, outro era psico não sei o quê, estudava paranormalidade. Charlatões, e tal. Charlatões. Foram demitidos da universidade porque eles eram contratados pela FATEC lá. Daí eles vão abrir um negócio que é caçar fantasmas. Cara, esse filme passou tantas vezes na TV, né? Teve o reboot que a gente vai falar depois. FATEC, Operação Rodim. São amigos que se juntaram pra caçar fantasmas, até que eles descobriram que existem fantasmas. Que existem fantasmas de verdade, né? A Sigourney Weaver tá no filme como a Dana Barrett, que ela é possuída por um dos cachorros lá, que eu até não trouxe os cachorros aí. Os porteiros, o porteiro e o guardião. É o Zul, né? Não é Zul, é. E tem o Rick Moranis, né, que vocês comentaram, né? Vince Clorton. E tem também outro que é o Ernie Hudson, né, que faz o Ernie Hudson, é. Tem a Janine também, né? O quê? A Janine é a secretária, é a Amy Potts. Exatamente. Só pra explicar, né, o Winston Zeddemore, né, que é o personagem, era pra ser o Ed Murphy, né? Só que daí ele acabou preterindo um tira da pesada. Tem o cara que entrega os caça-fantasmas, que eles estão agindo de maneira ilegal em Nova York, que é o Walter Peck, interpretado pelo William Atherton. E ele fez tão bem o papel dele que as pessoas agrediam ele verbalmente na rua, né? Ele se incomodou muito com isso. Depois ele se incomodou mais ainda porque ele foi fazer aquele jornalista, filho da mãe do Duro de Matar, que entrega a família, e muitas vezes ele era xingado na rua pelas pessoas porque ele fez 2 personagens muito filho da mães, para não usar outro termo. Bom, tem as mochilas, né? Se vocês querem comentar um pouco das mochilas. As mochilas protônicas? Né? Que é o equipamento para capturar ali os Eu nunca soube como é que funciona isso. Só tem que saber de uma coisa. Nunca cruza os raios. Mas aí tu cruza os raios para poder fechar o portal. Na verdade, isso é tipo um laço, cara. Eles trancam os caras e que pega a armadilha. Tem 2 coisas icônicas que o filme lançou, que é bom mencionar, que é o carro, o Ecto 1. Exatamente. Que a gente já falou aqui no programa sobre carros. Inclusive a gente não trouxe porque ia ficar meio batido, né? E ele não entrou no estúdio, o carro aqui, então... E a música dos Caça-Fantasmas, né, criado pelo Ray Parker Jr. Exatamente, né, que é um plágio. Foi um plágio, mas fez tanto sucesso, porque isso assim, ele fez essa música toque de caixa, assim, tipo, num dia, numa noite, ele fez a música, tanto que as pessoas que cantam, que gritam lá, Busters, todos os amigos e namorada dele que estavam lá com ele, porque deram a mão pra ele. E essa música foi indicada ao Globo de Ouro, se não me engano. Foi indicada a melhor música do ano, né? No Globo de Ouro.
Mas não ganhou. Então. Plágio, não sabia dessa que era plágio. Só a gente vai explicar, né, mais pra frente, o filme tem várias questões, assim, de direitos autorais e tal, que foram contestados, né, mas uma curiosidade, não sei se você quer comentar. Não, só mais uma coisa icônica do filme é a sede dos Caça-Fantasmas, que é um prédio que foi muito visitado em Nova York, né, que durante alguns anos depois do filme deixaram a placa dos Caça-Fantasmas lá e era um corpo de bombeiros lá. Isso. Hoje, atualmente, é uma oficina mecânica. E é muito icônico, assim, que as pessoas ainda vão lá, o prédio dos Caça-Fantasmas, vão lá tirar foto na frente. Show. É isso aí, né? Bom, só para explicar, né, a questão dos direitos autorais, né, tem a da música, né? A música do... Como é que é o nome da música mesmo? Ghostbusters, Ray né? Ray Parker Jr., né? Ela foi feito um processo, né, do... Huey Lewis, que fez aquela música do De Volta pro Futuro lá. Power of Love. Ele ganhou o processo e tal, né? Em cima de uma música que ele fez em 83 chamada I Want a New Drug. Eu quero uma nova droga e tal. Que aí, inclusive, se vocês verem, eu até escutei quando eu fui fazer o roteiro, né? É bem parecido mesmo a batida inicial, aquela. É bem parecido. Claro, é um ritmo um pouco mais. Um ritmo diferente. Só título de curiosidade, abrir um parênteses aqui, vocês já viram, vejam o início do Vingador do Futuro, com o Schwarzenegger. E a música, presta atenção na música. Começa com uns tum. É idêntico à música do Conan. É idêntico. E o cara que fez as trilhas sonoras dos dois filmes é o mesmo. E o ator é o mesmo. E o ator é o mesmo. Mas aproveitar o momento. Cara, é idêntico. Mas isso tem bastante, cara. É muito comum o cara, quando o cara se autoplagiar. Se autoplagiar e tal. E hoje em dia tem um novo estilo que é o Quentin Tarantino. Que quando ele faz isso, que ele plagia alguém, ele mente que foi uma homenagem. Tá certo. Tô mentindo? Não. Ele faz uns plágios descarados, o cara fala, não, foi uma homenagem. A gente falou que a música foi indicada ao Globo de Ouro, né? Foi indicada ao Oscar a música e os efeitos especiais. Exatamente. Não ganhou nenhum. Que são muito bons para a época, diga-se de passagem. Para a época são muito bons, os efeitos práticos e tal. E tem uma versão, para te ver, eles tiveram tanto trabalho com os efeitos especiais que eles lançaram a versão. Para poder respeitar a data de lançamento, eles lançaram uma versão ainda inacabada, que apareceu os fios, os cabos e tal, as coisas e tal. E ainda assim a galera foi ver aos montes. Daí, semanas depois, eles lançaram o filme finalizado e aí sim, foi sucesso de bilheteria. Vingadores, Guerra Infinita? Não é o Guerra Infinita que eles lançaram 10 vezes. Ultimato. Que eles lançaram 10 vezes para ser a maior bilheteria da história. Tá certo. Que sacanagem. Semana que vem tem lançamento novo dos Vingadores. Só não sei se vocês querem falar da NECA e tal. Na época teve um problema com os brinquedos, com a linha de brinquedos. Não sei se vocês sabem. Não sabia disso. Nos conte, Rodrigo. Nos informa a respeito disso, Rodrigo. A NECA, né? Se tinha um roteiro, nós deveríamos ter National Entertainment Collectible Association, né? O NECA Toys. NECA Toys e tal. Depois descobri que NECA é um termo... Não, explica agora, hein? É um termo usado na comunidade LGBT+, aí, enfim, toca aí. Show. Bom, só pra NECA, ela tinha o direito, né, de produzir os bonecos, né, só que o Bill Murray, ele se recusou de ceder os direitos dele, da face dele, pra fazer o boneco, então a linha de boneco acabou sendo de personagens secundários do primeiro filme, que é o Gozer, né, o Geleia, o Zul, o Vince Glotor e além do Stay Puft, né, que é o Homem Marshmallow aí. E tal, né? Então, na época, acho que não tinha muito essa... O Stay Puft do filme, tem até a cena que o Stay Puft explode, né? E sai aquela meleca branca, era tudo creme de barbear aquilo. Daí os caras lançaram esse creme de barbear em cima do Walter Peck ali, o prédio? O cara da prefeitura. O cara da prefeitura que detona os Caça-Fantasmas, largaram aquilo em cima e deixou o ator mal, cara. Foi tanto... Eles não imaginavam que o peso daquilo em cima do cara ia causar um problema de coluna no cara. Acontece, né? Tá louco. É no improviso. Hoje, se fosse, não ia desse problema, porque isso tudo é feito tudo digital. E tal, né? E outra curiosidade também que veio depois do filme foi o processo, né? Que os detentores dos direitos autorais do Gasparzinho fizeram em cima do filme, né? Mas isso aí foi forçar a barra. Né? Só porque tinha a ver com fantasmas, os caras os autores do Gasparzinho queriam processar porque tinha a ver com fantasmas. E o visual também, né? Eles acharam que era parecido dos fantasmas. Eu acredito que não seja o filme em si, deve ser o visual aquele ali, Rodrigo. Ergue a média ali. Qual? Sim, isso é. Esse aqui é a Mad, é uma revista de humor que fez uma piada em cima do segundo Caça-Fantasmas, né? Com a mãozinha pra baixo. Porque... Acredito que o plágio seja em cima da imagem, né? Da imagem do personagem. Porque o Gasparzinho, ele é branco e tal. Ele é um lençol e papapá. Só que daí eles não ganharam, né, o processo não, eles não conseguiram a vitória e tal.
E a curiosidade é que teve o filme do Gasparzinho, do Steven Spielberg, lá nos anos 90 e apareceu o Dan Aykroyd lá como caça-fantasma. Só uma observação a respeito dessas coisas de patente e plágio. Cara, os bonecos do He-Man dos anos 80, eles foram clonados assim, ó, de tudo quanto era Isso que nos anos 90 que era a clonagem bombou, né? Sim, e a Mattel entrou na justiça contra todas as empresas que clonaram os bonecos. E ganhou. Perdeu todas as coisas. Não tem explicação. Tu tá olhando o boneco é igual e não ganharam as causas. Mas qual era os plágios? Era, em vez do He-Man era o Nanook? É um boneco igual. Não, eles fazem linhas Warriors, da Galaxy Warriors. Temas genéricos, assim, tipo bárbaros, o que eles quiserem. E vão fazendo. Bárbaros no espaço e tal. Tipo isso aí. Bárbaros com laser. E fazem um boneco com o corpo do He-Man com uma cabeça de um dinossauro. Acontece. E fizeram... É que a Mattel... Mas aí é um problema da Mattel, ela não explorar esse cenário, né? Mas a Mattel, na linha do He-Man, ela explorou horrores boneco. Quantos tu tem lá? Não, esse é os antigos que eu tô falando. Os antigos eu tenho 3. Dos novos ele tem alguns 200. Bom, o primeiro filme é esse, não sei se vocês querem comentar, mas é uma curiosidade, né? Só que foi um sucesso, né? Alavancou a série, só que a curiosidade é que a série ela demorou, né, para ter uma sequência, né? Ela só foi ter uma sequência em 89. Mas antes de 89 teve uma série animada, né, que é o The Real Ghostbusters, que até tem uma curiosidade no título, né? Porque o nome The Real é porque já existia uma série animada da Hanna-Barbera chamada Ghostbusters, que aqui no Brasil foi chamada de Os Fantasmas e tal, né? Eles juntaram... Que é dois caras bem no estilo deles, assim, e um macaco que caça com fantasma. E se eu não me engano, agora eu não me lembro direito, mas essa série era inspirada num live action que aqui no Brasil... Não é inspirada, ela é a continuação. É a continuação do live action chamado Trio... Eles são como se fosse o Trio Calafrio. Trio Calafrio, eles são os filhos desses personagens. Trio Calafrio é muito anos 70. Mas são nomes brasileiros, né? Exato, sim. O americano, esse que dizem que ele foi plagiado, é The Ghostbusters separado exatamente. Né? Porque em inglês tem uma conotação diferente. Os caça-fantasmas, tipo Ghostbusters, já tem outra conotação que eu não sei explicar, que é coisa da linguagem americana. Assim. E também por questões de marca, de direito autoral, eles juntaram, né? Deixaram as palavras juntas para poder explorar a marca. Isso aí é a mesma coisa de Batman. O que significa Batman? Em português? Não. É separado? Seria Batman. Isso. Batman. Tipo assim, ó, o morcego. O morcego. É a mesma coisa que as fantasmas. Exatamente. Caça-fantasmas. Entendeu? Eles têm várias palavras que eles fazem. Tipo isso aí. Quem que é o Caça-fantasmas? Aqui são os Santos Caça-fantasmas. É tipo isso. Tipo isso. Porque se tu traduzir o pé da letra Batman, é isso aí, cara. E só pra falar, né? A série animada ela foi de 86 a 91. E até as Tartarugas Ninjas era a série mais... Não, isso é mentira. Era a série com mais episódios. Não, mas eu digo, nos anos 80 era extremamente comum, o filme fazia um sucesso, eles davam uma linha uma animação, e da animação gerava brinquedos. De Volta pro Futuro teve animação e tal, vários tiveram. Até o Bill e Ted, que a gente comentou agora há pouco, tiveram linha de brinquedo, tiveram animação. A animação dos Caça-Fantasmas era muito legal. Só pra explicar, né, ela foi um sucesso, teve 7 temporadas e 173 episódios. E dentro dessa série teve um spin-off só do Geleia, chamado Slime. É verdade. Isso aí bem mais infantil. Ela foi publicada acho que não me engano, entre a 4ª e a 5ª temporada, saiu esse spin-off. Marcelo, não é que não acompanhou, vou te falar o que aconteceu agora. Você mesclou na tua mente. Eu também não me lembrava, só me lembrei quando o Rodrigo falou. Que aqui ficou conhecido como As Aventuras de Geleia. Era o Geleia, uma galerinha do barulho, As Aventuras de Geleia. Porque o que acontece, só te cortando, porque o que acontece é que nessa série ela foi feita para o protagonista ser os caça-fantasmas, os 4. Só que o Geleia, por ter um apelo mais infantil, se sobressaiu e por isso que ele se tornou um personagem principal. Sim, que eu digo, e a história é básica. Agora eu me lembrei toda a história do Geleia. O Geleia e uns bichinhos, uns cachorrinhos, negócio. E o Geleia tentando descolar a boia. O Geleia, essa animação do Geleia é o precursor dos Minions. Tipo, são personagens que falam com um público bem mais infantil, pra não conseguir falar direito e ter aquela expressão bem exagerada, caricata. Então fala com um público bem mais infantil, assim. Só para explicar também, nesse período o Caça-Fantasmas tiveram histórias em quadrinhos também, publicado pela Now Comics e também pela Marvel Comics também. Mas a gente não chegou a ler, então a gente não sabe se a qualidade se é boa e tal. Não li mesmo.
Basicamente isso. Vocês viram, né, a série? Sim, eu lembro pouca coisa, cara. Eu digo assim, eu vi, mas não vou dizer que eu tenho recordações, assim. Qual é o tema do episódio 44? Se eu não me engano, eles estavam caçando fantasmas nesse dia. É isso então, né? Bom, é isso então. Acho que é da série principal, primeira série animada, né? Tem o segundo filme mais depois. Isso, né? E depois tem o segundo filme de 89, né? Foi feito já com a série animada em andamento, né? Só pra terminar ali da série de desenho, ela gerou uma linha de brinquedos bem grande com o Ecto 1, com o Ecto 2 também tem um monte de coisa de brinquedo dessa linha. Show. Tem muito bacana. Tinha as mochilas de plasma, tinha também. As mochilas, era muito legal, eu queria ter uma mochila. Nunca... Dá pra gente fazer uma dessas aí. Não, sabe o que eu fiz? Eu peguei um cabo de vassoura e tenho uma fita, sabe de fita cassete? E dia de evento norte ficava lá e fritava aquela fita assim. Não, mas essa parte não tinha pensado, mas dá pra gente fazer tranquilo. Eu brinquei uma mochila dessa aí. Show. Precisava de um raiozinho, daí ficava aquele vento, aquela fitinha assim. Não consegue uma daquelas fitas antigas, rolo de filme? De VHS? Não, aquelas de projetor. Aqui, ó. Dá pra nós fazer tranquilamente. Aqui, aí. Não, dá pra fazer. De mangueira de máquina de lavar, cara, ó. Tem isso aí, se bobear, eles fizeram assim como eu tô falando. Dá, no mínimo mesmo. Não duvido mesmo. O difícil vai ser arranjar plutônio. Inclusive, não vai ser. Vou mostrar os detalhezinhos da mochila. O difícil vai ser nós arrumar fantasma. A mochila Escola George Lucas, né? De efeitos especiais, né? Aproveitamento do lixo aí. 100% reciclável. Os Caça-Fantasmas 2. Caça-Fantasmas 2, né? Eu não falei, né? Acho que falou que o diretor é o Ivan Reitman, né? E o roteiro, assim como no primeiro filme, também foi do Dan Aykroyd e do Harold Ramis, né? Harold Ramis. Né? É uma tal de uma geleca, as pessoas já estão se xingando, as pessoas se tratam mal, isso gerou um rio de geleca negativa na cidade de Nova York. Só pra explicar que se passou 5 anos, né, do primeiro filme, a história, né? Na história, né? Em termos de intervalo de filme é maior, né? Mas a história se passou 5 anos e basicamente as aparições de fantasmas desapareceram e os caça-fantasmas vivem de festa de aniversário, eu acho que o Bill Murray tem um programa na televisão, se eu não me engano, que ele é tipo aquele cara da Hora do Espanto lá, com o vampiro lá. Caçador de vampiros. A cidade de Nova York processou os caça-fantasmas porque eles explodiram um homem de marshmallow e isso causou problemas intestinais na população. É bizarro. Os incríveis, né? O super-herói vai lá, salva o cara e o cara tem um problema na coluna e ele processa o cara e tal. É isso aí, mas essa pegada. De onde é que saiu essas inspirações aí? Tem uma história em quadrinho que fala, mas eu não me lembro. O Batman, cara, o Cavaleiro das Trevas. O Cavaleiro das Trevas, Show. Se bem que o Cavaleiro das Trevas é de... 88? 88, depois tá certo, pode ser. Não, porque não vai querer dizer que Os Incríveis é antes do Batman Cavaleiro das Trevas, é isso que tá querendo me falar. Não, eu queria ver o Caça-Fantasma, né, qual que era antes ou não, né. Bom, basicamente o roteiro, o vilão, né, qual é o vilão do filme, né, é um quadro, né. Como é que é o nome do cara que a gente... É um quadro. Vigor. Vigor o Carpatiano, dos Cárpatos, né. Que ele precisa de uma criança pra poder voltar à vida, e qual é a criança que ele pega? O filho da Dana. Da Sigourney Weaver. E quem é o pai? Sigourney Weaver... O pai era, pelo que eu entendi, o pai é um músico que ela saía, que ela tocava na orquestra, né? Não, que ela tocava na orquestra, o cara. O pai é o mentor. Tipo, Tila e mentor, não tem... Não, mas enfim, o pai não aparece, mano. Não é o personagem do Bill Murray. Tá certo. Ela brigou com o Bill Murray porque ele é muito chato. Bill Murray tava fazendo o feitiço do tempo, ela tava presa. Você quer dizer, e ela de repente, alguma viagem espacial, pode ser, e ela engravidou. É curioso você falar, porque as pessoas perguntavam, por que tá topando fazer filme de comédia, né, pra Sigourney Weaver e tal? Depois de fazer Alien, a gente quer mais se divertir. Daí ela topava fazer esses filmes de comédia. Tá certo. Ela mas todos eles, né? Quase todos eles tiveram a carreira deles catapultada depois do Caso Fantasma. Mas o único de comédia mesmo, acho que era mais o Dan Aykroyd e o Bill Murray, porque os outros não eram atores, assim, tanto de comédia. O Harold Ramis, ele sempre foi escritor, roteirista e tal. Um dos últimos filmes que ele até escreveu é aquele Melhor Impossível com o Jack Nicholson, que ele ganhou um Oscar. E ele até aparece como doutor, assim, como médico no filme e tal. O Ernie Hudson, ele fez poucos filmes depois também. Mas ele fez a série Oz.
fez o Oz, tá no Corvo, filme do Corvo, com o Tá, é verdade. E A Mão que Balança o Berço, que se não me engano ele foi indicado ao Globo de Ouro, que ele faz. Ele fez alguns papéis, ele não tem papéis tão marcantes, né? Não foi protagonista em filmes. Pensando bem, acho que o Ed Murphy fez bem. Fez bem, claro que fez. Não, até essa época, que depois ele botou tudo fora. Mas daí ele já tinha conseguido o que ele queria. Ele já ganhava bem, então... E tal, né? Bom, o filme, não sei, acho que não fica legal comentar o final e tal, né? Vamos para as curiosidades, né? Dão vida para Estátua da Liberdade. O filme não é tão legal quanto o primeiro, mas é legal. Mas só que eles agem mais naquele negócio que corria esse rio de ódio e eles tiveram que usar a força da motivação do pessoal se gostando e agindo em grupo para eles poderem, tipo a Genkidama, cantar o amor, para poderem todo mundo cantando amor. Isso aí. Todo mundo abraçando ali o Central Park. E tal, limousine dada e tal. Eu vi um gif outro dia no Facebook que alguém postou daquela cena da Estátua da Liberdade caminhando assim, no meio da... Daí tem uma hora que ela pisa em cima de umas pessoas. Alguém comenta, meu Deus, a Estátua da Liberdade matou americanos. Que absurdo, né? É isso, né? Bom, de curiosidade mesmo, mais do segundo filme, é que tinha uma ideia de fazer um terceiro, mas o Dan Aykroyd e o Harold Ramis e o produtor parece que não chegaram num acordo. Eles nunca chegaram num consenso, eu acho. Porque eu não sei se eram duas ideias ou é a mesma ideia. Uma das ideias era eles entrarem num universo alternativo onde eles iam parar numa tal de Manhattan. Uma versão diabólica de Manhattan onde as pessoas haviam versões diabólicas das pessoas da vida real. Isso aconteceu com o Ash. Não, aconteceu no Super-Homem bizarro, o mundo bizarro. O Ash contra o Evil Dead. Pode ser também. Caiu. Que enfrenta a mão dele mesmo, né? E depois a mão dele vira um homem, rapaz. Tá ele come a mão, ele come o homem. Que bizarro. Esse roteiro não foi adiante, depois eles fizeram outra história que acabou virando o jogo, muitos anos depois, né? Porque como ele entrou no consenso, né? O pessoal queria, vamos fazer um terceiro filme. O Dan Aykroyd, o Bill Murray, não sei como deles, falou, não, vai ter uma sequência, mas vai ser um jogo e tal. Deu aquele migué e tal, né? Bill Murray é bem difícil dele dar, né, cara? Exatamente. Ele é um baita ator, mas é meio murrinha pra algumas coisas. Então, apesar do sucesso, né? Não teve sequência, né? E a sequência veio alguns anos depois em mais uma série animada. Essa eu não vi, acho que tu viu, Regis, que é o Extreme Ghostbusters. Esse eu não vi. Teve uma temporada só, não fez tanto sucesso, com 40 episódios, né? E o personagem principal da série é o Egon, né? Os outros não aparecem. Não, o Egon é o principal, mas o Egon não participa. O Egon ele é um cara que ele... Professor Xavier. Exatamente. Exatamente. Daí o resto é um cadeirante, um meio punk, uma gótica, o Geleia participa também. Óbvio, Geleia. A mesma pegada ali, cara, mesma pegada. Universitários, na verdade a história ele pega os universitários. Mas pegou mais inclusivo, né? Tipo o Capitão Planeta. Assim. Não, ele tem uma pegada, claro, também uma animação infantil, mas tem uma pegada um pouquinho mais séria, assim, entendeu? Um pouquinho mais sombria. Não, é que a primeira é bem comédia, né, cara? É bem comédia. E é isso, né? Não teve muito lá, uma temporada só, né? Eu não acompanhei, esse eu não vi. E tal, né? Bom, daí só pra ficar registrado, a gente não deu, né? Saiu um filme em 2000, um livro, em 2004, chamado The Ghostbusters Return, né? Que basicamente não é considerado canônico, né? Na série aí, mas só fica curiosidade, né? Não foi o Dan Aykroyd que fez, que escreveu. O livro foi escrito pelo Charlie Fisher, alguma coisa assim. E ele se passa 20 anos, ele foi lançado em comemoração ao 20º aniversário do primeiro filme, né? E gira em torno do Peter Venkman, né? Que é ser prefeito de Nova York e tal. Daí tem uma espécie de um ancião lá que ressuscita lendas urbanas e tal. Eles têm caçado lendas urbanas e tal. Mais ou menos nesse enredo e tal. É só para curiosidade, né? A novidade foi o filme, né? Agora de 2006. Que saiu com as meninas, né? Agora há pouco de 2006 já? 2016, desculpa. Eu bem tanto tempo. Cara, esse filme foi complicado. Eles tentaram, ele é produzido pelo Ivan Reitman, que dirigiu os anteriores, e tentou resgatar a franquia. A franquia fazia um tempo que estava um pouco... Direção do Paul Feig. Paul Feig, Paul Feig dirigiu alguns filmes de comédia com a Melissa McCarthy, que tá no filme e tal, são amigos, enfim. Esse filme sofreu muito hate e foi muito injusto, né? Desde que lançaram o filme dizendo, vão ser mulheres. Mas não é questão por ser mulher. Cara, depois eu vou falar em parte é questão por ser mulheres. Tanto que no filme, ela ainda, as amigas estão lá olhando o computador e ela lê um hate assim,
nenhuma mulher vai caçar fantasmas, nenhuma vadia vai caçar fantasmas. Né? E foi um hate que elas realmente receberam, né? Das internets afora. Então foi uma tentativa de resgatar a franquia com um público com protagonistas femininas, mas não deu muito certo. Mas o filme não é ruim. Não, o filme eu também concordo que o filme é ruim, só que eu digo assim, qual é o problema? O problema é que não é o que o fã tá esperando, cara. O fã tá esperando eles de novo, entendeu? Tu pode fazer com 4 homens novamente, que não sejam eles, claro, o Egon não tem como ser o mesmo, só que não vai ser, o pessoal não vai ter a receptividade que teve do primeiro, não adianta. Não adianta. Cara, eu acho que o filme é bom também, entendeu? Eu gosto do filme. Eu acho que o problema do filme é o roteiro. É o roteiro, tem umas coisas, ele desanda, sabe? Tipo, não é as piadas entre elas, a relação entre elas é muito legal. A Holtzman, que é aquela loira, já que tá aqui, eu vou até pegar o nome dela aqui. Kate McKinnon, que é também, elas são atrizes, participavam também do Saturday Night Live, né? Assim como os atores anteriores. E ela tá tripa aí no filme, sabe? Os efeitos especiais, fica aquele negócio, digitalzão e tal. Não é que nem os antigos, não. Mas... Não, é que eu digo assim, o problema é que nós estamos numa era da tal da lacração, cara. Tipo assim, ó, eu não me incomoda, mas eu digo assim, o personagem do Thor, entendeu? Por ele ser um homem, é extremamente forçado, assim, tipo, ele é muito burro, mas é um burro fora do padrão. Não, explica o Thor. Como é que é o nome dele? É que o ator que faz o Thor, o Chris Hemsworth, ele é o secretário das Caça-Fantasmas. Tá no filme. No filme, sim. Ele é o secretário das Caça-Fantasmas, Chris Hemsworth. Tipo, toca o telefone do lado dele, ele não consegue atender o telefone, é uns negócios absurdos, assim, entendeu? Não, claro, mas é o papel de humor dele. O cara nasceu outra bonita, outra inteligente, ele escolheu... Não, elas contrataram ele por ser bonito, elas mesmas falavam contrataram porque ele é bonito, mas eu digo, mas é forçado demais, Podia ser um pouquinho mais complicado. O que eu achei muito sem graça foi o vilão. Tu pega um carinha lá que dá um jeito de pegar fantasmas numa outra dimensão lá. Ele pega um livro e tem uns paranauê para tirar fantasmas de outra dimensão. E é um idiota completo, sabe? O vilão perdeu muito impacto quando era o... Caraca, esqueci o nome O Visglotto? Não, o Visglotto é o... O Virgo? Virgo é do segundo filme. O Zoom? Tá falando o Gozer? O Gozer! Caraca, esqueci o nome do Gozer. Quando era o Gozer, por mais que ele aparecesse nos minutos finais do filme, sempre criava aquele clima, o Gozer vem vindo, o Gozer, não sei o que, vai se abrir o portal. Se cria uma expectativa. Cria uma expectativa e é muito legal como o personagem aparece, como ele interage no final e tal, como tudo acontece ali no ápice do filme. Agora esse... Tem várias referências, os atores mesmos, tirando o Egon, que faleceu. Mas tem um easter egg com o Egon. Tem um easter egg, aparece um busto dele. Os outros fazem participações especiais, não como os personagens dos Caça-Fantasmas antigos. Né? O Dan Aykroyd aparece dirigindo um táxi, o Bill Murray aparece como um... Padre Quevedo, esse cara que não acredita em nada. Exatamente. Isso não existe. O Ernie Hudson aparece como o tio da guria que consegue o carro, a ambulância para elas e tal. Ele é dono de uma empresa de carro funerário. Até a Sigourney Weaver e a guria que faz ser a secretária lá, a Janine aparecem também. O Gelé aparece também, não aparece? O Gelé aparece. Não aparece, é só o coisa, o Rick Moranis? É. Ele não quis participar, ele não quer, ele encerrou a carreira de ator. Podia fazer uma participaçãozinha, não custava nada, não ia morrer. Sabe por que ele encerrou, né? Por quê? Porque a esposa dele faleceu e ele preferiu dar atenção à família dele. Tá certo. Ele largou por causa disso. Pra cuidar dos filhos, mas não ia os filhos dele se perder na vida se ele fosse lá e gravasse 2 horas. Só se ele encolhesse. 2 horas. Muitas vezes pode ter sido isso, que ele já encolheu uns filhos e outro ele deixou gigante, né? Pode ter sido isso. Eu sei que ele é professor hoje em dia. Ele é professor atualmente. E uma vez ele fez uma prova e ele tirou a nota mais baixa que o macaco, segundo os Flintstones. Sim, né? Mas esse é o filme, vale a pena pra quem odiou, só porque eram mulheres, é idiotice. Apesar do filme, da gente não ser tão ruim, né, como a gente tá comentando, o filme custou 144 milhões e faturou 229, ou seja, menos da metade, né? Menos não viu nem o dobro, né? Prejuízo não deu. Mas não é o que esperavam, né? Não foi. Esperto de quem recomeçou a franquia Star Wars ali com o Despertar da Força e que conseguiu agradar os velhos e os novos, né?
E isso é uma coisa difícil. A questão é a seguinte, é que tem franquias que eles têm uma expectativa muito grande na franquia. Tipo, vou dar um exemplo, a Liga da Justiça, ela se pagou, ela gerou lucros, entendeu? Tudo. Só que eles tinham uma expectativa de que iam fazer a Liga da Justiça e que até hoje tá indo gente no cinema ver a Liga da Justiça, entendeu? Não, acontece que tu dá não foi uma flop, não flopou, entendeu? Mas daqui a um pouquinho, se o cara continua com a franquia, vai melhorando, vai saber, ver onde é que errou nos primeiros, vai melhorando. Não, Caça-Fantasmas não é uma franquia que se compare à Guerra nas Estrelas, por exemplo, mas... é bem mais limitado. Eles esperavam mais, Bom, seguindo... Pode continuar. Não, eu vou falar pra ti seguir pro próximo. Vamos seguir pro próximo, né, que não estreou ainda, né, tava programado para esse ano, né, foi prorrogado pro ano seguinte, né, que é o Caça-Fantasmas Afterlife, que é conhecido aqui como Mais Além. É Além da Vida. Além da Vida ou Mais Além? Mais Além. Mais Além, Mais Além. E tal, que é direção do Jason Reitman, que é filho do Ivan Reitman, que é o produtor e diretor dos 2 filmes originais lá da década de 80 e tal. E que os caras tiveram que reformar o Ecto 1 porque tava lá largado no estúdio, lá o Ecto 1. É uma pena. Com esse filme... Se bem que no trailer eu acho que nem reformaram. Só aparece só o Ecto 1 do trailer, não aparece mais ninguém. Não, dizendo não reformaram, porque tá bem detonadão, né, das imagens e tal. Não, mas com esse filme eles querem, realmente, eles estão com o intuito de pegar um público novo e tentar alcançar o público velho que conhece os personagens antigos, que eles vão E esse filme ele segue a sequência do 2, ele meio que ignora esse de 2016, né? Isso. O problema é que esse de 2016 não sabia se era uma sequência, se era um reboot, o que era. E coloca os atores que apareceram no anterior, daí dá uma confusão e tal. Muito... Não, e é legal que elas vão até onde era a sede deles, eles vão fazer aqui, vamos, né? Mas nosso dinheiro não dá pra ser aqui, não sei o quê. É interessante. Tu viu a cena pós-créditos desse filme? Vi. Que elas estão escutando o negócio de quem é azul. Pena que não vai ter sequência. Tem umas quantas. Mas esse Afterlife aí meio que criou um elo com a galerinha também que cresceu ou tem assistido nos últimos anos Stranger Things, né? Porque tem o gurizão aquele do Stranger Things de novo, tem um público mais infantil, a guria tá? Se eu não me engano, tá. Tem uma menina ali também, tem um público mais infantil pra abraçar o Billy Bobby Brown. Por causa que eles fizeram também uma homenagem pros Caça-Fantasmas, né, no Stranger Things. Sim, tem um Halloween, uma coisa que eles vão todos eles vestidos de Caça-Fantasmas. E o Paul Rudd, o Homem-Formiga, também tá nesse filme. Show, né? Agora, o que esperar? A pandemia sabe, estragou o lançamento aí, não sei nem quando vai ser lançado esse filme. Tomara que não vá direto pra VHS. Não, acho que não vai ter certeza pra VHS. Não, VHS acho que não vai, talvez pra Blu-ray. Não, talvez pro streaming. É isso então, vocês querem comentar mais alguma curiosidade, uma indicação de algum... Cara, pra quem gosta da franquia, eu gostaria de indicar as action figures da Marvel Select, que eu acho que a questão custo-benefício é bem legal, eles são bem articulados e tal. Tem os da NECA. A NECA fez? Agora não me lembro. Eu acho que a NECA vai fazer ainda comprar a franquia para poder fazer os bonecos. Né? Esses da Arrow Studios ainda, que são esses aqui, tu ainda encontra em alguns sites, não vendeu como eles esperavam que vendesse, tipo o Caverna do Dragão, que a Arrow Studios fez e esgotou. Né? Esses ainda tu encontra, principalmente no Mercado Livre. Mas os da Marvel Select são muito legais. Muito legais e tal. E se é pra comprar boneco, acho que tem que comprar aqueles antigos que apertava aqui e saía os olhos pra fora, que eles eram massa. Eles eventualmente lançam uns retrôs, assim, com roupinha de tecido. É bem legal esses antigos, os pequenininhos, assim, é muito legal, muito nostálgico, assim. E eu vou indicar o slime, né? Aquela gosminha que tu põe no potinho, brincar com a geleia. Isso, bota na cara e fica louco. Pra quem conhece só os filmes antigos, veja esse novo aqui, é legal, vale a pena, pra comédia vale a pena. E quem não viu os antigos, veja, né? Veja. Também, né? Fica a dica aí pro pessoal. Vá até a locadora mais próxima e alugue o VHS dos Ou o computador mais próximo. Isso aí, pessoal. Até a semana que vem, eu sou o Rodrigo. Marcel! Regis. Valeu, até a semana que vem.